em relação a utilizar a lavagem uterina, coleta de células no útero, ao invés de fazer o exame, o esfregaço de sangue. Tem também várias pesquisas que se utilizaram da técnica do esfregaço, mas tem muita citologia. Aí o que eu queria te ouvir é isso, se esse é realmente o caminho. Estou com algumas dezenas de artigos, lógico que não todos lidos, eu devo ter lido uns 8 ou 10, mas assim, que eu li o resumo, tem 60 artigos pelo menos, tá? Mas aí de repente eu posso estar indo por um outro caminho que não é o ideal para sedimentar um conhecimento sobre isso. O que o senhor acha? Então, Edson, em primeiro lugar, essa estratégia de buscar referências está ótima. O Marcos acertou direitinho aí na dica que a gente passou. Bom dia! Beleza? Então, Bom dia. É bem por aí mesmo. Você pega os artigos para trás, olhando as referências do que você tem, e você pega os artigos para frente, olhando ou no Scopus ou no PubMed, os que citaram aqui. Acho que no Google tem alguma coisa sobre isso também. É o Google Scholar. Isso. Ele é muito bom nesse sentido. Aí você segue esses dois caminhos, seleciona os artigos, dá uma olhada primeiro no título, depois no abstract, não saia lendo todos os artigos, senão você se perde. Então não dá para ler tudo logo de cara, não. Primeiro você tem que dar uma filtrada. E cuidado para não desviar do foco. Né? É muito fácil você... esse artigo aqui, olha que interessante, e está um pouquinho diferente. Aí, olha, esse outro artigo tem a ver com esse que eu tinha visto e vai um pouquinho mais para esse outro caminho. E aí você já perdeu o objetivo principal. Então, dá uma selecionada nesses artigos, vê... primeiro, essa questão que você falou do diagnóstico, quer dizer, relação neutrófilo-linfócito. Está sendo usada, já foi avaliada como possível método diagnóstico para endometrite. Aí vemos artigos se sim ou não para isso. Se não foi usada, bom, então tem uma possibilidade da gente ver. Outro ponto que você precisa esclarecer. O que está sendo usado já é suficiente, prático, de custo acessível, custo viável para o diagnóstico, ou precisa melhorar esse diagnóstico? Porque se de repente se descobre, não, ninguém mexeu com relação neutrófilo-linfócito. Mas há 20 anos todo mundo usa o método de citologia das células do lavado uterino, e isso é suficiente, é prático, é de baixo custo e atende perfeitamente. Bom, então, o que relação neutrófilo-linfócito teria a acrescentar? Se não tiver nada a acrescentar, não adianta mexer com isso. Tá? Legal. Aí no final a gente vai fazer aí um resumo dos artigos lidos, né? No final da reunião? Na verdade, não vai ser só um resumo dos artigos. Você não vai pegar, artigo 1, resumo tal, artigo 2, isso você já tem. Você tem o abstract e cada um já é o resumo de cada um. O que você vai precisar é fazer um apanhado geral do que tem na literatura. Então, é como se fosse uma revisão, só que bem mais encolhida, bem mais resumida, olhando só para alguns pontos. Mas você não vai, por enquanto... Não, eu estou perguntando assim, na nossa reunião aqui, ao final dessa reunião, a gente vai falar disso, né? Porque aí tem alguns aspectos... sim. Eu já identifiquei que eu queria falar. Então, cada um vai apresentar os artigos de interesse para o grupo que achou. Isso. Tá. Achei que você está falando do teu trabalho. Mas então você precisa seguir mais ou menos nesse caminho mesmo, de usar esses artigos que você viu para ver se tem alguém falando de relação neutrófilo-linfócito e para ver se isso é ou não relevante e talvez ver se vale a pena fazer isso no sangue venoso periférico, comparando com o lavado uterino. Talvez dê para Eu vou vender minha monitoria para as outras faculdades. Oi?
Eu não ouvi. O que foi, Marcos? Eu vou vender minha mentoria de como pescar artigos. Tá certo. Metodologia. Boa. Ó, 10% aqui, hein? Tem ideia. Não, aqui pro grupo é consultoria grátis. Ele fala a remuneração dele 10%. Porque ele cobra pouco, o advogado começa cobrando 20, viu? É. 20, 30. Tá certo. Tem que aprender com o Edson, hein? Vamos lá. Deixa eu perguntar aqui no grupo se tem mais alguém chegando. Gente, eu demorei um pouco para chegar. Eu perdi alguma coisa? Não, nada muito crítico. Eu estava discutindo com o Edson a questão do trabalho dele, que ele está fazendo uma revisão dos artigos aí voltado para a questão da endometrite, Uhum, enquanto a gente estava esperando vocês aparecerem. tá bom. E bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Então, vamos lá. Bom, pelo jeito, mais ninguém chegando. Hoje a apresentação seria da Isabel, né? Mas a Isabel me avisou que ela não vai poder apresentar, porque ela está estudando para uma prova amanhã. Aí complicou um pouquinho. Aliás, povo rápido, né? Já estão fazendo prova. Nem acho que é só. Professor, tem umas faculdades de medicina aí, velho, que eu tô chorando pelos meus colegas. Conteúdo que era para ser dado em 2 meses, estão dando em 2 semanas. O cara viu cardiologia em 2 semanas. Deu um infarto em uma aula só. Rapaz. Uhum. Estão acabando com os nossos futuros médicos. O professor estava dando aula até 8 horas da noite para dar a prova no outro dia de manhã. Aqui na UNB? Na Universidade Federal de Ceará. Ah, caramba. Pô, hein? Como resolveu? O pessoal da medicina aqui da UNB também tá de boa aí, não. Tá sofrendo também. Mas aí vai fechar o semestre em 3 meses? Mas é verdade, eu tenho umas amigas que fazem medicina e uma delas já vai ter aula prática em Campinas, né? Ela estuda em Campinas. Ela já vai ter aula presencial a partir do mês que vem. Já vou abrir, né? Eu acho meio apressado, mas vamos lá, vamos Eu ver. também acho. Também acho. Vacina russa tá aí, vamos ver se... Bom, hoje não temos a outra apresentação que poderia ser, seria a Catiele, mas Catiele também não está aqui. Isadora não está com a apresentação pronta não, né? Ainda não. Tá. A sua apresentação é daqui 2 semanas, certo? Aí eu tenho que ter ela pronta para o dia 7, né? Eu teria que ter a apresentação pronta para a semana que vem. E provavelmente a sua apresentação vai ser não na que vem, na outra. Tá bom. Mas vai saber, né? Se tiver algum probleminha na semana que vem, se apresenta. Hoje vamos ficar sem porque tivemos problema em 2 reuniões seguidas, aí a Carol salvou na semana passada, mas agora já foi. Vamos lá então, vamos ver os artigos. Marcos, o que você tem de interessante aí? Você disse lá no grupo que está escasso de artigo, está escasso mesmo, não tem nenhum para salvar aí, ou tem pelo menos um artiguinho aí para a gente... Eu fui uns 20 sites de pesquisa, professor. E não apareceu nenhum que... Sério mesmo. Aí eu achei um ainda para salvar. Beleza. O que você achou de legal aí? Deixa eu ver aqui a criança. NETs marcando vasculatura senescente para
remodelar os tecidos na retinopatia. Aí no final lá do abstract eles falou, tipo, se não tiver nets lá para fazer essa remodelação, tem que o Renetos lá na praia do sítio para fazer a remodelação para poder se recuperar mais rápido da retinopatia do paciente. Aí eu fiquei... a gente sempre vê artigos assim, o NET tá cagando ali o processo, não sei o quê. Aí nesse ele veio falar, o NET é realmente necessário aqui para... Se não remodelar isso aqui, vai demorar muito mais tempo para o paciente se recuperar. Quer dizer, você tem NET na recuperação de retinopatia. Mas qual retinopatia ele fala, não? Eu não peguei essa qual retinopatia, não. Só curiosidade. Não é o objetivo dessa reunião, né? Só se por acaso você tivesse visto. Aí eles falam porque ajuda na regressão de vesículas senescentes. Tá. Olha só, interessante. Preciso passar isso. Tem um pessoal do oftalmo que já fez um artigo em colaboração com a gente aqui. Aí eles trabalham também com retinopatia. Preciso mandar esse artigo lá para eles. Bota lá no meio. Eu coloquei lá na pasta de NETs. Beleza. Valeu, mano. Isso foi bom. Edson, além dos 300 artigos de endometria que você achou, tem algum aí de neutrófilos interessante para o grupo? Deixa eu ver aqui se eu acho de neutrófilos. Antes de mostrar o artigo, deixa eu entrar pelo computador. Eu queria mostrar para vocês a partir da sugestão do Marcos aí, uma forma de organização que eu estava fazendo dessa linha temporal. E aí eu criei isso aqui e vou inserindo. Na medida que eu vou encontrando coisas interessantes, eu vou inserindo esses novos artigos nessa linha temporal. Estou pedindo a autorização aí para entrar pelo computador, professor. Opa. Tá aparecendo para vocês? Tá, mas tira o áudio de um dos dois porque está dando eco. Verdade. Pronto. Tirou o eco, né? Tirou o eco, né? Resolvi. Então, aí eu criei essa apresentação aqui, ó, onde eu junto várias coisas, né? Nesse caso aqui tem 3 artigos. Você estaria mostrando alguma coisa para a gente? Tô mostrando uma apresentação de PowerPoint, não está vendo, não? Nada aqui não. Você está compartilhando? Peraí, agora? Não? Deixa eu ver aqui se está permitindo. Peraí. Não. Deixa eu ver se mudando. Eu mudei a configuração aqui. Pegar os glicócitos e tal. Está aparecendo nada na sua tela, não. Ué. Você clicou em Share Screen? É. Cara, aqui. Agora sim? Agora sim. Desculpa, eu fui direto falando sem colocar. Então, na verdade, assim, eu criei no PowerPoint uma forma de sistematizar o que eu estou lendo. Né? E aí fazendo essa linha temporal. Nesse primeiro slide aqui, eu coloco 3 artigos de janeiro de 2013, fevereiro de 2019 e novembro de 2019.
Então, o primeiro artigo que trata da comparação de um teste de esterase de leucócitos com citologia endometrial. Aí nesse já faz essa discussão, tá, professor, do método. É tudo relacionado à endometrite subclínica. Certo. Esse artigo um pouco mais antigo. 1 de fevereiro de 2019, mais recente, e discute a questão da tolerância e a imunidade inata. Esse aspecto da tolerância parece que é bastante... e tem uma discussão significativa sobre isso, né? O quanto que a tolerância é um mecanismo que possibilita o aparecimento da endometrite no animal. E aí faz uma relação disso com a imunidade inata, né? No sentido que elas representam para moldar o desenvolvimento da doença uterina pós-parto. E depois esse outro artigo, todos eles acabam dialogando entre si, né? Esse outro faz a discussão da endometrite bovina e o sistema colinérgico periférico inflamatório. Aí, Wagner, entrou aquilo que você me falou agora há pouco. Esse artigo, especificamente, de novembro de 2019, que trata dessa relação endometrite bovina e o sistema colinérgico periférico, ele acaba se propondo a responder outras questões e fazer outras discussões, e aí entra para esse caminho, sabe? Sistema colinérgico periférico, papel do nervo vago, e no final das contas não responde bem nenhuma questão nem outra. Pois é. Eu acho que representa um pouco disso que você falou, tá? O título dele não me parece voltado ao diagnóstico da endometrite clínica ou subclínica. Parece que ele está mais avaliando correlações fisiológicas, não sei, talvez uma correlação neuroendócrina com um processo inflamatório, mas me parece um pouquinho distante do foco do teu trabalho. Pois é, mas esse artigo, ele tem trabalho de campo, sabe? De medição de neutrófilos, de leucócitos, e ele usou esfregaço de sangue. Ou seja, é um artigo que eu acabei lendo por conta disso, né? Estava no foco, mas no meio da discussão, ele acaba migrando para outra coisa e está diferente do que se pesquisou. Papel de nervo vago e por aí vai, entendeu? Ah, tá. Mas assim, se no artigo tem alguma informação relevante sobre relação neutrófilo-linfócito usada como diagnóstico de endometrite, ok, essa informação é válida. Só toma cuidado para não cair na discussão do outro assunto e perder o foco. Sim. Legal. Bom, seguindo. Sim. Um artigo que trata da infecção uterina pós-parto em bovinos e endometrite em gado leiteiro. Esse artigo também tem trabalho de campo, com testes feitos em lotes de controle, com endometrite e tal. E ele é interessante para mim porque ele traz informações sobre neutrófilos, especificamente. Tá? Esse de 2017, e logo na sequência também um outro artigo publicado, que faz uma revisão. Esse foi importante a leitura dele, porque ele é um artigo de revisão, e aí ele faz a discussão sobre definição, diagnóstico e patomecanismo de endometrite. Inclusive, nesse artigo, onde consolida aquela discussão que, quando eu apresentei no nosso encontro anterior, do conceito da nomenclatura de endometrite subclínica, endometrite clínica, né? E aí ele meio que consolida uma linguagem que passa a ser utilizada em outros artigos. E esse de novembro de 19, e volta aquela questão... Não, eu acho que ele é o mesmo, deixa eu ver.
Não, é o mesmo, é porque eu usei ele. Ele foi usado como referência para um, ele está embaixo. Tolerância. Ele foi usado como citação de um e ele está citado por outro. Por isso que ele entrou 2 vezes na minha linha do tempo, que eu nem tinha percebido. E aí tem um aspecto importante que é você vai se familiarizando também com os autores, né, que tratam desse tema. Uhum. Você corre daqui, corre dali, mas no final das contas, assim, não é muita gente que está pesquisando sobre isso. Certo. Por tudo que eu vi até agora, e aí dessa forma, né, alguns artigos com a leitura completa, outros só olhando o resumo mesmo. No resumo, às vezes, tem uma informação relevante. Geralmente tem informação relevante, mas às vezes foge do que eu estou procurando. Eu paro por ali, não vou ficar lendo artigo inteiro de onde eu imagino que não tenha aquilo que eu quero estudar. Mas o fato é que, até o momento, ninguém fez nessa área de reprodução bovina, pelo menos eu não encontrei ainda, vou continuar procurando, ninguém fez essa discussão da relação linfócitos neutrófilos na endometrite bovina. Então, ao que parece, temos um bom caminho aí de pesquisa, viu, Wagner? Certo. Pô, interessante. Se não usaram e é relevante, não tem algum problema que precisa ser resolvido e pode ser resolvido por essa relação? O diagnóstico, nossa. de fato, tem problemas ainda para ser melhorado ou já está num ponto ótimo? Não, a questão do diagnóstico aí é o seguinte, o que está acontecendo? Tem um artigo que eu li e ele fala o seguinte, há 50 anos atrás, esse problema da endometrite ele era praticamente inexistente. Não era difícil você encontrar uma fêmea bovina com endometrite. Então, aí é aquele artigo que fala da definição e forma de detecção e tudo mais. Ele diz o seguinte, que com a prática cada vez mais constante de inseminação artificial e talvez tenha uma relação com a imunidade inata e com o aspecto da tolerância. Os casos de endometrite cresceram significativamente. Hoje, nos rebanhos que são testados, porque também não é todo rebanho que é testado, né? Onde é que você tem esse tipo de teste quando ele acontece? Em fazendas que trabalham com tecnologia. No mínimo tem inseminação artificial, porque onde é gado solto, a campo, com monta natural, o máximo que se faz é vacina, né? Você não tem um acompanhamento para saber se lá tem ou não presença constante de animal com endometrite. Mas o fato é que onde esses estudos são feitos, já passa de 40% a quantidade de fêmeas detectada com endometrite. Isso gera um problema econômico gigantesco, porque você tem um percentual grande de IATF que acaba não dando resultado, você tem que refazer o procedimento, às vezes você consegue, às vezes não consegue o resultado, e você tem perda econômica em função de você faz, por exemplo, esse ano a inseminação artificial. A vaca não pega cria, não emprenha, você passa o ano inteiro, só na próxima estação de monta é que você vai fazer novamente. Então você perde com aquela 40%, mais de 40% do teu rebanho, a possibilidade de ter o bezerro. Então você tem um significado econômico absurdamente alto, falando desse ponto de vista da perda. E outro significado econômico muito grande, porque você está fazendo procedimentos que são caros, né? Quando você faz isso no volume, 60, 70 reais por animal, você tem um valor significativo e que acaba dando o resultado só para cerca de 50%. Então, eu acho que ao final dessa discussão toda e de você conseguir estabelecer um diagnóstico seguro, que não existe também, diagnóstico, você
pode ter um trabalho de relevância econômica bem significativa. Mas me diga uma aplicação prática, sabe? A relevância de se ter o diagnóstico, eu entendi. Mas existe o método diagnóstico usado atualmente não é eficaz? Tem muita discussão, porque assim, o que eu entendi pelos artigos que eu estou lendo é que está se buscando um método de diagnóstico. Coleta de células, esfregaço de sangue, enzima, né? ultrassonografia, e aí a ultrassonografia é o que é mais utilizado, só que ele não detecta a subclínica, porque pela ausência do pus, que daria o aspecto hiperecóico na imagem, né? Certo. Então você, na verdade, tem uma dificuldade ainda de diagnosticar quando se faz isso. Mas isso geralmente é feito só em estudo, porque na prática, no dia a dia, não se faz diagnóstico de endometrite. Você põe logo a vaca para fazer o IAPF, e aí o resultado é que diz quem está saudável, e acabou dando o resultado positivo do IAPF, e quem tem possibilidade de ter endometrite porque não pegou cria. E aí geralmente se repete a IATF ou simplesmente vai para descarte, porque é um animal que não tá reproduzindo. Não se tem a cultura de fazer diagnóstico para fazer a monta ou inseminação artificial. Não existe essa prática. Mas por quê? Quer dizer, os métodos por esfregaço de sangue, por citologia, não são eficazes? Por que não fazem? Talvez a questão do aspecto econômico. Eu não sei dizer hoje o que significaria isso em termos de custo para fazer como um procedimento comum no rebanho. Talvez a falta de uma cultura de fazer diagnóstico, de preparar o animal para o procedimento. Eu acho que isso tem um peso relevante, né? E muito provavelmente também a falta de ter um método que fosse cientificamente comprovado, que tivesse uma aplicação para você chegar e mostrar para o produtor que é melhor ele fazer uma análise do rebanho, diagnóstico de quem tem ou não tem endometrite, porque isso lhe daria uma economia no passo seguinte na inseminação. Mas nesses três aspectos. Quer dizer, a definição de relação neutrófilo-linfócito é mais eficaz. Vamos supor que, pela relação neutrófilo-linfócito, você consiga um diagnóstico sensível e específico para endometrite subclínica. Vale a pena? Vai ser usado? Ele é melhor do que os outros que já existem por citologia, por esfregaço, por enzima? Ele seria melhor e mais barato? Essa é a pergunta que vale 1 milhão, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que se a gente chegar a essa discussão da relação linfócitos neutrófilos e tiver condições de estabelecer um teste, principalmente se tiver a possibilidade de fazer o teste rápido ao pé da vaca, ao lado da vaca. Aí, então, você teria um negócio extraordinário para fazer. Por que eu falo, principalmente se fosse possível o teste rápido? Porque no manejo do rebanho, uma outra coisa importante é o que a gente chama de serviço. Quando você faz um IAPF convencional, hoje, você faz 2 ou 3 serviços. Rapidamente, só para vocês entenderem do que eu estou falando, para ficar na mesma página. Você faz o primeiro serviço, que é 10 dias antes da inseminação, e coloca lá um prime, um implante na vagina da vaca, com um hormônio, e aplica um outro intramuscular. 8 dias depois, você retira o implante e aplica outros 2 hormônios. E aí, 2 dias depois, você faz a inseminação. Então, você tem 3 serviços. Tem uma série de variações nisso aí que eu falei. Eu falei assim, do mais comum e tal, mas você pode variar
mas não tem como você fugir desses 3 serviços. Imagina você com 1.000 vacas para levar para o curral, para separar em lote, para botar no brete e para fazer tudo isso. Então, esse aspecto de fazer vários manejos é uma coisa significativa. Mas Se eu é o introduzo... primeiro, né? Oi? O custo mais alto é o primeiro. Custo? É. Não. Pode ser por causa do Prime. O Prime ele é mais caro. Mas não é nem a questão do custo, não. Tá? É a questão de trabalho. Tá. Então, se eu introduzir um quarto serviço, que seria ter que botar o gado lá para tirar sangue ou colher amostras de células para ver quem pode ir ou não, isso dificultaria. Se eu puder fazer isso ao lado da vaca, ou seja, eu faço o teste rápido, essa daqui eu identifiquei que está apta, já faço o primeiro serviço. Essa daqui eu identifiquei que está com endometrite, aplico a prostaglandina e o antibiótico e já separo ela para um posterior manejo. E eu continuo tendo 3 serviços e não criaria aí, digamos, uma barreira para o método ser utilizado. Quer dizer, o diagnóstico tem que te dar a resposta ainda durante o primeiro serviço e tem que ser mais barato do que o tratamento profilático. Do que arriscar fazer e não ter resultado, né? Não é nem do tratamento. Ou do que fazer o tratamento como se tivesse endometrite, né? Também, exatamente. Tá. Precisa ver isso então, porque por relação neutrófilo linfócito, não tem como fazer na hora. Você precisa colher o sangue e ter pelo menos um sistema para fazer coloração e microscopia. Então isso vai demorar... Não, laboratório, né? Não tem como ser um teste rápido. Até dá para fazer em campo, porque é bem simples, mas você tem que preparar uma lâmina. Então você tem que ter pelo menos uma bancadinha, pode ser um negócio portátil, uma maletinha que você abre, vira um banquinho ali com um microscópio e o frasco para fixar e corar a lâmina. Entendi. Mas vai demorar por volta de uma meia hora por animal. Ou por lote de lâminas, que seja. Então, isso aí é uma coisa que vai ter que pensar um pouco mais para avaliar a viabilidade. Então, são 2 coisas, né? Primeiro, precisa ver se relação neutrófilo-linfócito é interessante do ponto de vista diagnóstico. Então, é um método diagnóstico sensível e específico, com sensibilidade e especificidade, melhor do que o que já existe atualmente? Primeira pergunta. E a segunda pergunta é como tornar isso atrativo do ponto de vista econômico da criação. São 2 perguntas independentes que precisam ser respondidas para esse trabalho. A primeira é indispensável para começar o trabalho. E se você já tem um método diagnóstico que é bastante sensível, bastante específico, não tem por que se desenvolver um que vai ser menos sensível ou menos específico. A menos que ele tenha uma viabilidade econômica maior. Aí você passa para o segundo ponto. Vai ser viável economicamente? Ou, não, vai ter que ter um quarto momento de manejo dos animais, aí, pelo que você me falou, inviabiliza. Não chega a inviabilizar. Mas assim. Fica mais caro do que fazer o tratamento profilático. Deixa de ser tão atrativo quanto, sabe? Só que, assim, tem um outro aspecto aí, professor, que é esse que eu falei lá no início,
do crescimento da incidência da endometrite no rebanho, que talvez em algum momento isso seja necessário. Assim. Independente de eu vou fazer serviços para IATF agora, eu preciso estar diagnosticando o rebanho sobre a presença da endometrite, né? Porque você imagina que há 50 anos atrás era quase inexistente e hoje já supera 40% do rebanho. É algo que ganhou relevância, né? Deixa eu só fazer uma interrupção aí. Essa história de 50 anos atrás era quase inexistente? Talvez. Precisa ver se há 50 anos atrás se investia no diagnóstico como se investe hoje. Então, hoje se investe muito no diagnóstico porque é importante para fazer inseminação artificial, que não se fazia 50 anos atrás. Então, talvez já existisse mais ou menos com a mesma frequência, só que ninguém diagnosticava. Ninguém procurava diagnosticar porque não ia fazer inseminação, então não tinha problema. Não tinha interesse em diagnosticar. Mas, ok. Tá. Então, tocando para frente, tem que avaliar esses fatores aí, Edson. Tá bem encaminhado. Vai atrás desses fatores da sensibilidade e especificidade dos diagnósticos atuais para ver se tem um motivo para ir atrás de NLR e vamos começar a pensar também nesse aspecto de viabilidade da execução. Na minha cabeça era um negócio bem mais simples, mas você acabou de me provar que não é. Então, okay. Eu tenho trocado bastante figurinha aí com a Isadora, que aí ela está pesquisando também esse aspecto aí, né, dessa relação, mas aí com artigos produzidos em humanos. Certo. E aí a gente está trocando informação sobre, daqui a pouco ela vai falar, não sei se ela já encontrou alguma Beleza. relação e tal, mas só para dizer que a gente tem trocado bastante informação, né, desses estudos sobre a relação neutrófilos e população. Certo. Vamos fazer o seguinte, antes de passar para a Isadora, eu vou fechar a sala do Zoom e abrir de novo, porque deve faltar 1 ou 2 minutos aqui para ele cortar a gente. Então, antes que o Zoom corte, eu vou fechar a sala e abrir de novo para a gente continuar a reunião. Ok? Legal. Falou. Apagou o computador aqui, tive que reiniciar o bicho. Travou tudo, tela azul aqui. Mas aqui, só terminando, né? No caso, eu queria ver o aspecto de EPR. No caso, eu não sei se a gente faria NBT qualitativo e quantitativo, que é o padrão que a gente sempre faz. E talvez, ou tirar esse padrão que a gente tem de NBT, fizesse EPR, porque é igual eu coloquei no desenho experimental. A nível de discussão e a nível de publicação, eu acho que o EPR é algo mais novo e tem como dar um dado muito mais interessante para a gente, porque não é uma coisa muito usual, né, atualmente. Uhum. E no caso, como a gente tem que ver o aspecto dele microscópico, no caso, ver morfologia, que a gente vê na microscopia, talvez a gente poderia utilizar o MEB, né? Não sei se seria interessante, mas a gente já poderia usar o MEB por conta disso. Eu não estou com o seu documento aberto aqui, mas... Não, é só assim, só para... A questão do EPR é interessante do ponto de vista quantitativo. O nosso método quantitativo não está muito bom de reprodutibilidade, está com probleminha. Então, como é uma questão que está controversa na literatura, talvez fosse bom a gente usar um método mais sensível, mais específico para quantificação. A lâmina convém fazer, porque a lâmina dá informação para a gente que nem o EPR dá, que é a questão de distribuição desses radicais, de uma correlação com a morfologia. Você tem um aspecto das células em relação a isso. O quantitativo não dá, ele vai dizer só produziu tanto ou produziu mais, produziu menos e quanto foi isso. Então, aí por isso que eu penso... MED, eu não sei. Que aspecto, o que você vai querer ver no MED?
Que informação o MES vai trazer que não tem na literatura e que está coerente com seus achados de proteômica, vai trazer uma informação importante? Então, primeiro MEV eu acho que seria mais específico para poder mostrar para a gente aonde esse ROS, interleucina 8 e neutrófilo, está sendo distribuído. Até agora não tem nada disso na literatura. Por exemplo... Mas você consegue enxergar isso, né? Não tem como? Eu pensei que era... Ah, não. Isso teria que ser feito na microscopia eletrônica, né? Isso, leva em microscopia eletrônica de varredura. Então, ele não é mais específico? Ele não consegue ter uma imagem mais nítida da célula? Vai ter uma imagem muito nítida da superfície da célula, no de varredura, e do interior no de transmissão, no MET. Não. Aí, agora, mas se você quer ver onde está produzindo ROS, ou onde está produzindo algum componente, você tem que marcar esse componente. Não é isso não, desculpa. Porque eu esqueci que o senhor tem tanta informação que às vezes uma coisa que a gente fala, o senhor já interpreta de outra forma. Mas é assim, ó, era para ver a célula e aonde, após a produção das espécies reativas de oxigênio, lembra que na microscopia a gente consegue mapear, no caso, por exemplo, a gente sabe que o neutrófilo exposto à interleucina 8 vai liberar a espécie reativa de oxigênio e isso vai ficar próximo à membrana. Já aquela produção basal que tem dentro das células quiescentes fica mais dentro do núcleo, mais próximo do núcleo celular. Entendeu? Então a gente conseguia ter uma foto muito nítida e mostrasse. Por exemplo, a gente tem uma controvérsia na literatura que fala assim, que neutrófilo não libera espécie reativa de oxigênio. Neutrófilo, estimulado por interleucina 8, não ativa as vias de nitroso oxidase. Mas dentro do MEV a gente mostra, ó, eu tenho um EPR que mostra que eu tenho dados com 100 nanogramas por ml de interleucina 8 exposto a neutrófilo, que libera a espécie reativa de oxigênio, a gente viu isso em aspectos de espectrofotometria e microscopia óptica. Fizemos também uma concentração menor, com 50 nanogramas por ml, incubando por tal período. Vimos por EPR, que é um método muito mais específico, e teve a liberação, mostrou que liberou espécies reativas de oxigênio. E, além disso, na microscopia eletrônica de varredura, mostrou-se que o neutrófilo libera espécies reativas de oxigênio próximo da membrana nuclear. Próximo da membrana plasmática. Como é que você vai ver isso no MEV? Não pode marcar com NBT e colocar lá no MEV? MEV não enxerga NBT. Eu não sabia. Aí você tem que marcar com alguma coisa que seja opaco ao feixe de elétron. Sei lá, algum composto ligado a ouro coloidal, alguma coisa assim. Aí você tem que ver mecanismos de marcação para microscopia eletrônica, que é completamente diferente da marcação para microscopia óptica. Era a mesma coisa. Não, bem diferente. Talvez tenha. Aliás, é uma ideia interessante. Procura aí na literatura se você acha. Pois é, porque, tipo assim, se a ideia é publicar um artigo e ter uma foto legal e mostrar um aspecto bem nítido, seria interessante usar o MEV, então. Entendeu? Mas uma foto legal, a gente sai por aí, tirar uma foto do IP bonita e bota lá. Não, mas dentro das coisas que eu te disse, né? Mas para ser uma foto de um artigo, tem que ser uma foto que acrescente uma informação importante. Não, dentro dos aspectos que eu pontuei aqui com o senhor. Eu acho que se torna relevante até porque tem essa controvérsia na literatura. Tá. Então, eu acho que isso é interessante. Não tem ninguém que mostre. Ó, tem aqui neutrófilo, lâmina, liberando espécies reativas de oxigênio. Não tem isso. Eu até agora não vi. Então, se você tiver a comprovação que esclarece a divergência na literatura, isso já é um ponto importante. Aí você mostra que isso está de acordo com os seus dados da proteína. Então, Felipe, continuando a conversa aí. Se você esclarece a controvérsia na literatura com a quantificação de espécies reativas de oxigênio. Você mostra que isso está de acordo com seus achados de proteômica, que você tem achados compatíveis com estresse oxidativo.
você mostra uma imagem que tem a ver com a localização subcelular dessas espécies reativas de oxigênio, vai ser muito interessante. Eu não lembro de ter visto isso em artigo nenhum. Então, dá uma olhada se tem jeito de marcar espécie reativa de oxigênio para microscopia eletrônica. Tem algum método de microscopia eletrônica que te permita marcar isso. Tá? Procurem artigos, conversa com o pessoal lá, com os orientandos da Sônia, com os orientandos do Correia, com quem mais que trabalha lá, o Bergman. O foco de pesquisa deles é completamente diferente do nosso. Mas pode ser que eles já tenham feito algum trabalho de marcação de espécie reativa de oxigênio. Então, vê aí, se tiver um jeito de marcar a espécie reativa de oxigênio, aí no caso seria para microscopia eletrônica de transmissão e não de varredura. Né? Porque você consegue ver dentro da célula. Varredura você vê só a superfície. Tá? Se tiver isso, beleza, está coerente com um dos pontos que você está querendo explorar na continuidade do seu trabalho, então, beleza, manda ver. Felipe, eu tenho o contato da Ingrid, que é a técnica lá da microscopia eletrônica e de varredura, e ela é bem gente fina e já colaborou com a galera aqui do laboratório. A Ingrid colabora com a gente desde a época da Elaine, da Dani. Isso. Bom, a Ingrid é bem gente fina, tenho contato dela, eu posso te passar. Joia, passa sim, porque aí, se eles já fizeram alguma coisa, alguma marcação nesse sentido, a Ingrid vai saber. Isso. No caso, passa para o senhor ou para mim? Aí, para você. Ah, beleza. Pode falar que eu sou de baixo. Vou mandar aqui no grupo. Passa no grupo, mais fácil. Pronto. Aí, pronto. É isso aí. Aí, não quer, o resto, eu acho que torna inviável, porque, tipo assim, eu tô achando muita proteína e tem coisa interessante, principalmente proteínas de inibição, muita protease. E essas proteases, elas são ligadas à homeostase. Peraí, você está achando muita proteína que inibe protease, é isso? Também. Eu vejo muita proteína que inibe protease e que é uma protease. Tá. Entendi. No caso, essas proteínas, elas todas são proteínas que regulam a homeostase, ou está coligado ali com regulação de espécies reativas de oxigênio, ou regula alguma NETs indiretamente, mas regula, sabe? Uma regula, por exemplo, a serpina, regula a elastase, neutrófilo, e automaticamente a elastase é um componente para a formação de NETs. Então, tipo assim, eu tenho muita proteína que é interessante, que elas estão reguladas e está coligado com esse processo de homeostase aí. Não, peraí. Processo de homeostase não é um processo. Né? É uma situação da célula. Então, aí não tem muito o que investigar nisso. Tipo assim, por exemplo, quando eu falo homeostase para você, pode ser que eu tenha um problema dentro da homeostase. O corpo está em equilíbrio, mas o fato de eu falar homeostase não quer dizer que ele está em equilíbrio. Ele tem um problema, ele pode causar um problema dentro do processo já descrito como homeostase. Mas aí a gente não sabe o que acontece. Será que essas proteínas estão ligadas na regulação da homeostase? Por que elas estão ativadas ou por que elas estão autorreguladas? É isso, entendeu? Será que elas estão desequilibrando a homeostase? É esse ponto que eu estava falando sobre homeostase, entendeu? Pois é, mas isso aí, colocar isso como se fosse um processo metabólico, como é que você vai ter, qual o seu teste funcional para homeostase? Não, então, é porque o senhor não deixou eu terminar de falar. Eu disse que eu tinha muitas proteínas que são interessantes dentro dos aspectos proteômicos, mas se torna inviável estudar todas porque são muitos aspectos. Eu não tenho tempo e nem verba. Então, eu estou pegando isso para poder fazer uma boa discussão. Porque eu estava vendo, por exemplo, tem muita coisa legal com isoferina, tem muita coisa legal com serpina, com alfa-2 macroglobulina, com ORM1, OLF64, um monte de proteínas que são legais. Mas já tem um bom tempo que a gente conversou sobre isso. Não é para pegar uma por uma, é para pegar grupos grandes que estejam associados a funções interessantes.
e achar jeito de testar essas funções. Aí eu estou excluindo a homeostase dessa história, porque você não tem como testar a homeostase. É um conceito mais abrangente de estabilidade da célula. Entendi. Como é que você define a homeostase se você não sabe como é realmente o equilíbrio do corpo, né? Você não tem noção. Como é que você vai testar a homeostase? Aqui. Mas assim, eu acho que as outras, elas vão ser boas para discussão. Mas assim, lógico que eu vou deixar muito bem programado, porque quando, por exemplo, eu quero ir para o doutorado, e no doutorado, como eu quero fazer sanduíche, eu tenho a oportunidade de marcar ela lá, posso fazer IMEC, ISEC, SciMEC, ITREC, IPROC, todas as marcações possíveis, que lá os caras têm condição, né? Mas primeiro você precisa defender o mestrado, Felipe. Então, é isso que eu tô falando, eu quero defender só com as coisas que eu tenho, para não ficar cheio de coisa. Igual você me falou, ó, faz o que está dentro ali dentro do nosso orçamento, o que a gente. Por isso que eu pensei em testes já propostos que é padronizado dentro do grupo. Se ver alguma coisa ou outra, eu pensei assim, beleza, tem gente que mexe parasita que está aí na UNB? Tem. Então vamos ver. Tem alguém que está mexendo com transferrina, que tem alguma coisa? Pô, eu não conheço. O professor Wagner já falou que é caro. Eu olhei, anticorpo é caro pra caceta. Não vou mexer por enquanto, aí. Não tem como mexer, não tenho condições. Eu também não tenho dinheiro para ficar. Então, tipo, eu me baseei nisso só. Nesses testes para poder responder e defender o mestrado logo. Beleza. Não, então tá tranquilo, sem estresse. Agora eu tô só terminando a introdução que eu não mandei para você. E aí, no caso, eu vou começar a discutir, que eu estou começando a entender mais ou menos como discutir, mas eu estou indo mais devagar agora por conta das aulas, né? Tá. Agora eu estou deixando tudo bem estabelecido, estou estudando muito, aí eu acho que vou dar um foco agora nas aulas também, porque eu tenho que tirar a SS e tudo, né? Sim, isso aqui. Tem que aproveitar as disciplinas aí para aprender bastante. Joia. E você, Carol, o que você achou de interessante aí? Professor, vou compartilhar aqui a tela. Tá. Então, primeiro das revistas que eu monitoro, esse aqui é com relação a uma base de dados para sítios de fosforilação com contexto biológico. É uma nova base de dados que eles criaram, que coloca o contexto biológico dos locais de fosforilação. Para a gente que mexe com fosforilação, pode ser interessante pesquisar nessa nova base de dados. Ela junta Uniprot, PDB, PRIDE, várias anotações, então é interessante. Com certeza. Coloca lá quando for colocar no Mendeley, esse aí coloca na pasta de métodos. Métodos, tá? Porque ele vai ser útil para a gente interpretar dados de fósforo. Isso. Esse aqui, eu não sei se é interessante, achei só uma nova metodologia para analisar o fenótipo de células imunes usando uma plataforma de microfluidos. Então, ele analisa single cells e ele analisou várias células. Eles viram resposta com relação a monócitos, células T, avaliaram vários tipos de células imunes. E aí viram um padrão de perfil de citocinas, anticorpos, fizeram várias análises aqui e conseguiram definir o fenótipo dessas células. Então, para quem está pensando em analisar single cell, é interessante. Abordagem boa. Também mais um que é para métodos, né? É métodos. Esses livros são de métodos mesmo. Essa aqui é com relação a diabetes 2, mostrando quem está pesquisando aí, o Felipe está pesquisando ROS intracelular e extracelular. Então, eles analisaram aqui intracelular e extracelular. É interessante dar uma olhada no método que eles fizeram para ver como eles diferenciaram esses dois. E mostrando aqui que nesse modelo, modelo de diabetes 2, a produção de ROS intracelular e extracelular está definindo a suscetibilidade
desse ratinho a infecção por aspergilose. Aí, Felipe, dá uma olhada nisso. Isso aí é bom para ver método de Rose intracelular e extracelular. E ele também avaliou com parasita, né? Então é interessante. Uhum. Você estava querendo ver parasita. Não, ele avaliou com fungo, né? Nas aspergilo. É, com fungo. É, parasita, né? Falei um parasita geral. Com Tá. Aqui é para pesquisa de Covid. Não sei se vai ser interessante, mas é só porque todos os métodos de quantificação do D-dímero são através de anticorpos, e não é tão específico. Eles fizeram um novo método baseado em espectrometria de massa, só que ele utiliza também cromatografia de afinidade. Então, não sei se dá para adaptar no nosso laboratório, mas talvez seja interessante de introduzir na pesquisa do Covid. Mas ele usa cromatografia de afinidade com anticorpo? Não, com níquel. Uma cromatografia de níquel imobilizado. Tá. E aí, em seguida, espectrometria de massa, para poder fazer a análise. Não sei se é interessante para o pessoal que está trabalhando com Covid. Eles estão usando essa coluna aí de níquel. Isso, talvez para a nossa pesquisa seja um dado a mais. Fora, porque assim, o pessoal já está fazendo. Tem alguém no grupo que eu não conheço que já está fazendo análise de D-dímero. Eu imaginei que deveria ter, porque é um dos principais marcadores, né? E passar rápido aqui, tá, gente? Só os que vocês quiserem que eu fale mais, eu falo mais um pouquinho. Esse aqui é para quem analisa cisteína, uma outra plataforma para analisar cisteína, redox, também está trabalhando com isso, baseado em espectrometria de massa. Esse aqui é para quem trabalha com diferença homem, mulher, sexo, a Isabelle, mostrando em monócito, no caso. Então, eu acho interessante comparar com o nosso, com o neutrófilo. Estrogênio interferindo na intervenção. Isabelle é interessante, sim. Diferença masculina e feminina. Passou perto de novo, hein? Oi? Passou perto de novo, hein? Esse aqui eu achei interessante, eu faço sempre a revisão do que está rolando com relação a Covid, neutrófilo e ozônio, né? Esse aqui é com relação a Covid, mostrando a alfa-1 antitripsina, que é um fator tecidual, ele interfere na infecção pelo Covid. Eu achei interessante porque ele interfere na produção de elastase também, neutrofil elastase, esse fator. Interleucina 8, TNF-alfa, ele vai interferir na produção dessas moléculas. Ele inibe a atividade dessas proteínas inflamatórias. Então, talvez seja interessante. Mas ela atua mais na consequência do neutrófilo, né? Ela impede a infecção, né? No caso aqui, ó, essa proteína. Dessas moléculas. Então, ela não necessariamente ela está interferindo no neutrófilo. Pode ser após a liberação. Pode ser após a liberação. Mas ela também impede a entrada do vírus nas células. Ela está envolvida nesse. Essa aí é outra história. Sem dúvida, a molécula é interessante. A alfa-1 antitripsina. A correlação dela com o neutrófilo que é meio distante. Eles fizeram uma revisão aqui, eu não tive tempo de olhar tudo que eles falam com relação ao neutrófilo também, mas eu sei que eles mencionam algumas coisas. O objetivo dessa reunião é justamente esse, você dar uma olhada por alto e trazer para a gente discutir. O objetivo aqui não é você fazer uma revisão de literatura para cada reunião, não. Então, aqui rapidinho também, uma revisão mostrando a diferença dos indicadores inflamatórios e não inflamatórios, para quem está mexendo com isso. Eles avaliaram pacientes severos e críticos. Então, a diferença entre paciente severo e crítico, os níveis das proteínas inflamatórias e anti-inflamatórias. Legal. Esse daqui, e agora com relação ao ozônio, saiu alguns reportes já dos estudos clínicos. Esse aqui avaliou 50 pacientes e fez, no caso, autohemoterapia. E aí mostra aqui a redução dos níveis, por exemplo, mostrando aqui o nível de saturação de oxigênio só com 4 tratamentos, aumentando a saturação de oxigênio, diminuindo a
presença de dedímero e diminuindo a interleucina 6 nesses pacientes. Com E 4 anos. randomizado, controlado, bonitinho? Esse aqui parece que sim, professor. Não tive tempo de avaliar todo, mas pelo que eu vi, sim. Esse aqui é. Aliás, um comentário para todo mundo, gente. Não se intimidem pelas minhas perguntas. Eu sou curioso, vou começar a perguntar quando vocês começam a falar. Mas eu já falei umas 300 vezes, não é o objetivo dessa reunião você conhecer o artigo inteiro. Então não é vergonha nenhuma dizer que nem a Carol, que não viu o artigo inteiro. Tá? Às vezes você viu só o título, às vezes você viu o título e o abstract, não tem problema nenhum, eu não sei. Eu pergunto porque vai que leu e já sabe, responde a minha curiosidade na hora. Tá? Nesse caso aqui, eles viram a diminuição do tempo de internação e nesses pacientes também dispensaram a necessidade de ventilação. Caramba. Interessante. E os outros são só estudos de caso com poucos pacientes, os que saíram 4, 5 pacientes, mas de vários hospitais diferentes. Por exemplo, esse aqui é da Espanha. Esse aqui... Tenta passar mais... Não entra na frente. Esse aqui com ozonoterapia retal, no caso. Outro pessoal também, só alguns pacientes também que eles fizeram, mas eles analisaram outros marcadores também, que é interessante. Está saindo muito estudo agora com ozônio, está começando a sair os estudos. E aqui, mais revisões também, está saindo muita revisão propondo os mecanismos como o ozônio pode auxiliar. E aqui mostrando, esse aqui eu achei interessante, eu estava indo ler ele, mostrando a relação do SARS-CoV com a microbiota também, e como o ozônio pode interferir nisso. Certo. Basicamente é esses mesmos que eu vou mostrar. Precisaria correr com o seu projeto, mas ainda não é o momento. Ok. Mas artigos interessantes quanto ao ozônio, coloque esses de ozônio lá no Mendeley, porque vamos precisar deles. Legal. Eu fiquei bastante interessado naquele primeiro que você mostrou lá dos 50 pacientes. É esse aqui mesmo. Tá em outra versão dele, mas é ele aqui. 50 pacientes, todos com mais de 60 anos, homens hospitalizados com já avançado, em estado avançado. De fato, parece bastante interessante. Tem que ver direitinho se não tem furo na estatística, se foi randomizado. Mas aquilo lá já é publicado com peer review, né? Então já é um ponto a mais para ele. Vamos ver. Eu não sei se esse aqui foi randomizado, professor. Eu acho que eles simplesmente escolheram 50 pacientes e compararam só o início dele com o final do tratamento, os mesmos pacientes. Não teve grupo controle, eu acho. Não tem grupo controle. Eu acho que esse aqui não tem. Isso é um ponto complicado. Desse tudo. É interessante juntar vários estudos para poder analisar mesmo o impacto, né? Só um estudo com 50 pacientes não vai definir. Mas meta-análise é complicado, porque para você ter casuística suficiente para uma meta-análise boa, você tem que ter, sei lá, 30 mil pacientes no total. Nem a hidroxicloroquina, que é a principal droga avaliada, a gente consegue ter um estudo definitivo, né? Saiu uma todo estudo que sai. E aí tá melhorzinha, também mostrando que, de fato, não tem efeito de tratamento e associado à azitromicina aumenta a mortalidade. Estou tentando brigar aqui com a minha mãe, que ela está mais uma tomando ivermectina e hidroxicloroquina. Mas por que? Ela está com Covid? Não, ela está tomando ivermectina antes. Toda vez que ela acha que se expôs ao Covid, ela toma ivermectina. Eu já estou ficando doida com isso. Eita. Assim... Isso aí já virou uma questão religiosa, né? Não é mais... sim, já passou pelo político, já passou pelo religioso. Agora, assim, só ivermectina o pessoal fala, pelo menos mal não faz. Pelo menos mal. Eu prefiro tomar chá. Faz mal pra caramba. Eu também, mas é porque eu realmente estava com verme. Assim... logo na época do Covid, então era para tomar.
Eu falei, tomei, mas realmente eu tava com verme. Eles acham que não faz mal, né? Mas vai saber. Você toma essa ivermectina na hora que está exposta ao vírus, vai saber se ela pode modular sua resposta inflamatória e piorar a sua resposta. Ou mesmo a exposição continuada à ivermectina, porque ivermectina como vermífugo, ok, vermífugo ou tratar piolho, o que quer que seja. Uma vez no ano, né? Agora... Pois é, então uma vez, 2 no ano, se tiver uma exposição muito grande e tal, condição de higiene baixa, toma 2, no máximo 3 vezes por ano. Agora, tomar 6 meses seguidos, sei lá. Tá brava essa batalha aí da ciência versus o YouTube. Tá difícil. Nossa, sim. Ô, Carol, você colocou os artigos no Mendeley? Eu separei esses artigos e vou colocar agora. Ah, tá bom. Joia, muito bom. Artigos muito bons hoje aí. Valeu, pessoal. Foi produtivo hoje. Apesar de não ter tido apresentação, mas bastante discussão boa. Mais algum ponto que vocês queiram colocar para a reunião de hoje? Professor, o senhor chegou aí no laboratório no fim de semana ou não? Não. Eu vou pedir para alguém tirar o gel lá para eu dar uma olhadinha. Tá, não fui não, porque eu acabei me enrolando com a história de gravação de aula, estou estressado com isso, estou conseguindo eu acho que tem uma aula a cada 2, 3 semanas, aí tá difícil. Se o senhor precisar de ajuda também, meu computador não está muito bom não, mas a gente é possível. Tá, assim, o que está me tomando mais tempo é justamente montar o esquema da aula mesmo, não tem muito como dividir isso. Mas com certeza eu vou... Você está lá no grupo de monitoria, né? Você e o Felipe. Tô sim. Então, aí, precisar de algum materialzinho específico, com certeza eu vou pedir lá, porque já vi que vocês estão respondendo bem. Tá, beleza. O negócio Professor, Perdão. Primeiro o Edson, depois ele é mais... eu e a Isadora temos uma questão que é o seguinte, te perguntar se vale a pena nós unirmos esforços aí, ó. a pesquisa e fazer pesquisa juntos. Eu e a Isadora queríamos te perguntar o seguinte, se vale a pena nós unirmos esforços e fazermos a mesma pesquisa juntos, ou cada um faz a sua e faz essa colaboração que é costumeiramente feita no grupo, porque a gente tem encontrado bastante coisa e ela está meio que buscando o caminho também, né? Enfim, temos discutido essa possibilidade aí de trabalharmos juntos. Queríamos ouvir a tua opinião. Assim, eu acho que convém vocês trabalharem juntos, mas não no mesmo projeto. Tá? Então, vocês podem trabalhar nesse mesmo projeto independentemente disso. Seria, por exemplo, o projeto do Edson e a Isadora gostou do tema, quer trabalhar nisso também. Ok. Mas cada um precisa ter o seu projeto. Tá? Porque, por exemplo, daqui a pouco abre inscrição para o outro PIBIC. E agora, quem que vai apresentar esse projeto com o PIBIC? Né? Faz sentido. Só pode ser plano de trabalho de um pesquisador. Mas a gente está em colaboração, né? Vocês trabalham em colaboração, isso não tem problema nenhum. Mas, por exemplo, nesse caso, o Edson trouxe a ideia, então o projeto do Edson, Isadora gostou do tema, trabalha junto em colaboração. Quando a gente for publicar um artigo, o nome dos dois aparece no artigo, não tem problema. Mas quando for apresentar o PIBIC, vai ser o PIBIC do Edson. Sim. É importante que você tenha o seu projeto também, tá, Isadora? Pensando num projeto que você vai desenvolver com a sua ideia, e se alguma outra pessoa quiser trabalhar no seu projeto, pode ser o Edson, por exemplo, ok, pode ter outra pessoa trabalhando no projeto, é muito bom ter colaboração dentro do grupo. Mas cada um precisa ter o seu projeto para ser responsável por ele e tocar esse projeto. Entendi. Então eu vou continuar ajudando o Edson como eu posso, né? Pesquisando, levando ideias para ele e tentar desenvolver um projeto próprio. Exato. Que eu acho que a parte de métodos vai ser mais complicada. Talvez a parte de processos bioquímicos seja melhor para mim nesse momento. Ok.
É só uma ideia, na verdade, porque talvez método seja um pouco mais complexo, sabe? Depende do Não método. sei. Depende de que aspecto a gente for desenvolver. Uhum. Por exemplo, O essa que o senhor história acha? do Felipe aí, de um método para detecção de espécie reativa de oxigênio em microscopia eletrônica de transmissão. Talvez exista alguma coisa parecida, algum método que precise ser adaptado. Uhum. Não seja muito complicado, não sei. Mas Uhum. tem que ver as demandas que vão aparecendo por métodos no grupo para ver se algum deles é viável, é factível e você teria interesse em tocar isso adiante. Eu tô aberta a isso também, na verdade, né? Uhum. Eu não sei qual que seria assim, o ideal seria ter algo inovador, né? Eu pensei que talvez fosse mais fácil inovar em processos do que em métodos, mas eu também não tenho certeza. Tá. Então, é bom eu saber que você também está interessada nos processos bioquímicos. Se aparecer alguma coisa de um processo interessante, ó, Isadora, tem uma ideia aqui, o que você acha? Tá? Uhum. Fique atenta nas discussões da reunião, por exemplo, que aparecem essas ideias. Precisaria de um método para isso, não sei se existe. Opa, deixa eu dar uma olhada nisso. Ou esse processo aqui parece interessante, mas não dá para você fazer agora porque já está com muito projeto. Opa, eu estou precisando de um projeto, talvez seja interessante. Entendi. Então, fica atenta para pegar esses pontos aí que vão aparecendo, vão passando pelas reuniões. Beleza, aceito sugestões também, gente. Isso. Bom. Dá ideias. O que mais? Oi, última vez aqui, rápido. Talvez, como tem a pandemia aí, professor, e aí no caso, tipo, a parte de análise da proteômica, assim, mais para a parte de bioinformática 2, para mexer tipo no Panther, essas paradas, eu até sei mexer, sabe? Mas às vezes me limita algumas coisas porque eu não sei muito. É igual, coloco no YouTube ou algo desse tipo, não vejo muito paradas para tentar discutir. Aí, no caso, se depois o senhor tiver tempo, lógico que o senhor acabou de falar que está meio estressado com as aulas aí, mas se tiver uma oportunidade ou algo desse tipo de tentar mostrar um pouquinho como é que mexe no Panther, ou principalmente para mim, para onde que está nesse negócio, porque aí eu fico porque o professor é assim, vou ser sincero, eu pesquisa, beleza, eu pesquisei proteína por proteína, subi um monte de coisa e não cheguei a lugar nenhum. Fui no Reactome e comecei a agrupar as proteínas, fiz no string, tudo legal. Beleza, tem isso aqui interessante, isso aqui interessante. Caraca, como é que eu vou discutir esse negócio? Você fica com a cabeça, mano, velho. Então, primeira coisa, Felipe, você precisa perder a esperança de ter um programinha desses, Panther, Reactome, String, que vai te dar o resultado final pronto. Esqueça. Eles são ferramentas do meio do caminho. Tá? Então, todos eles vão te sugerir alguma forma de agrupamento. Você faz um agrupamento pelo Reactome, faz um agrupamento pelo Panther, faz um agrupamento pelo String, faz um agrupamento pelo Revigo, pelo Gprofiler. Pega esses programinhas e dá uma olhada neles. Aí você tenta ver se tem sobreposição entre o que os programas mostraram. Todos eles estão me mostrando, sei lá, proteínas de coagulação. E dentre essas proteínas, qual que aparece em todos, quais que estão sendo acrescentadas, aí você tenta montar um mapa com as informações em conjunto desses programas. Tá. E aí, depois disso, você vai ter que estudar os processos em si. Bom, agora eu estou com um processão aqui que foram as proteínas de coagulação que os vários programas me disseram que estão reguladas. Se eu juntar isso com... Então, nesse ponto, você já juntou termo GO, já juntou interactoma, já juntou vias. Agora, se você pegar isso tudo e for estudar na literatura, bom, o que eu vou aprender desse processo na literatura? Tem um artigo aqui que está falando que esse processo está relacionado a tal doença.
e mais um monte de outros que estão relacionados a essa mesma doença aqui, e que neutrófilo também está relacionado a isso. Ou será que a interleucina 8 tem um papel importante nessa doença? E aí você tenta fazer a ponte. Mas esse ponto não tem nenhum programa que faça isso. Para juntar as coisas, espera aí, deixa eu colocar vocês na outra tela aqui. Mas só para dizer uma coisa, mas é assim mesmo, né, professor? Eu não tô atrasado, ou tipo assim, lento e tudo mais. Assim, o que está te segurando um pouco é que às vezes você está progredindo, aí você volta para pegar alguma outra coisa que você já tinha visto lá atrás. Aí você vai progredindo, e volta para pegar alguma outra coisa lá atrás. Eu tenho notado um pouquinho de vai e volta. Não está sendo um vai e volta inútil. Quando você volta, você acha alguma outra coisa interessante. Mas eu acho que já está no ponto de, ok, o que eu já peguei é isso, vou progredir até aqui e vamos daqui para frente. Se não der para progredir, a gente volta. Mas se der para progredir, vamos para frente. Então eu posso continuar, no caso, na introdução mesmo, metendo bala na introdução, já posso começar a tentar fazer discussão relacionando só proteômica e artigo de literatura. Não, a gente vai fazer experimento. Vai ter experimento no seu mestrado. Experimento que esteja dando prosseguimento ao resultado que você já tem da proteômica e dos seus funcionais. Que é essa história do talvez do EPR, talvez da microscopia eletrônica. É por isso que você está fazendo essa primeira análise, para levar a um ponto que, precisamos ver se a interleucina 8 tem um papel relevante em tal função. Ok, que ensaios dá para a gente fazer? Esse ensaio. O resultado deles é importante? É. É viável fazer isso? É. Então, bora fazer e aí escreve, acabou. Ah, tá. É porque eu vi da Anne e na Micaela que ela coloca, né? Tipo assim, ela agrupa os negócios, ela não faz muitos testes, não são todas as proteínas que estão ligadas àquilo, mas ela discute. É isso que eu estou te falando, as proteínas que dá para discutir sem precisar de teste funcional, já pode ser feito? Então, aí tomando esse mesmo ponto de referência que você tomou, da Anne e da Micaela. O da Anne e o da Micaela, o trabalho experimental delas está publicado onde? Repositório, né? Vi no repositório da UNB, não sei onde está publicado. A tese está publicada. E o artigo está publicado onde? O artigo internacional. Nem sei, eu só sempre olho pelo repositório da UNB. O repositório da UNB vai te mostrar as teses. Ah, ele mostra lá? Eu não sei onde que é. A tese está lá. Só a tese. Ah, tá. Eu só olhava a tese. Pois é, não tem artigo. Não conseguiram publicar. A Elaine conseguiu. E foi um sufoco para conseguir. Porque todo mundo criticava que não tinha estudo de segmento. Tá? Então, por isso que eu estou te enchendo o saco. Tem que ter material para fazer um artigo de segmento. Um estudo de segmento para conseguir sair o artigo. Agora onde tem resultado bom o suficiente com o artigo. Agora é onde o burro abaixa as orelhas e fica quietinho. Certo. Vou até fechar meu áudio. Tchau. Por exemplo, em termos de segmento e de fechar bem os dados. Muhammad está publicando até agora o resultado do doutorado dele. E ainda tem mais um artigo para escrever. Por quê? Porque fez com base nisso, vamos fazer outro. Com base nisso, vamos fazer outro. Com base nisso, vamos fazer outro. E está progredindo. Ele começou com um estudo só comparando a contagem de células. Mais ou menos o que o Edson está propondo ali. Publicou um artigo disso. A contagem está diferente, está com esse padrão. Será que a proteômica segue esse padrão? Fez a proteômica, seguiu o padrão. Beleza, publicou a proteômica. Será que se fizer o tratamento, a gente reverte o padrão? Fez o tratamento, publicou a proteômica da reversão do padrão. Olha só, tem muita fosfatase e muita sinase envolvida aqui. Será que tem mecanismo de fosforilação envolvida? Fez a fosfoproteômica e publicou.
Neutrófilo tem muito mecanismo de adesão que na literatura está descrito como envolvido. E glicosilação de proteínas é importante nesses mecanismos de adesão. E já tem os dados de cialo e glico para escrever o artigo publicado. Então, quer dizer, você tem que ir contando a história e ir achando experimentos para isso. Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui para você. Ah, não está aqui. Peraí, tem que achar a tela que eu escondi isso aqui. Esse aqui. Tem um programinha, um plugin para o Cytoscape, que chama ClueGo, C-L-U-E-G-O, que ajuda a juntar as coisas. Tá? Mas, de novo, ele não vai te entregar o resultado pronto. Ele só vai ajudar um pouquinho a fazer esse trabalho de juntar o que sai dos vários programas de agrupamento. Tá? Então, vai ser um nívelzinho a mais de agrupamento computacional. Não dispensa o agrupamento manual e, daí para frente, continua sendo na mão, continua sendo estudar e achar as correlações pensando. Ok? Valeu, pessoal. Falou, mestre. Boa semana para vocês. Obrigada, professor. Relaxa, abraça. Vai dar tudo certo, relaxa, abraça seu cachorro. Isso aí. Boa semana. É muito bom. Melhor terapia que tem. Qualquer coisa, estamos aí também, viu? Qualquer coisa. A gente não é só aluno, não, a gente é amigo. Valeu. Falou, tchau. Um abraço, bom dia. Tchau, gente. Tchau, tchau. Bom dia, boa semana para vocês.